Barbeiro, uma das profissões mais antigas do mundo. Segundo o jornal Vicentino, a profissão de barbeiro é muito antiga. Na Grécia, as imagens utópicas das divindades mitológicas assumiam um ideal de beleza e perfeição corporal. Essa preocupação estética levou à necessidade de um espaço exclusivo e adequado para o tratamento de beleza, incluindo o capilar. Assim, surgiram os primeiros salões de beleza e a profissão de barbeiro, exclusiva do sexo masculino. Já nessa época, os barbeiros completavam os penteados com falsos cabelos. O barbeiro em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais está recheado de histórias divertidas e interessantes dos primeiros barbeiros do município e dos descendentes que continuaram a exercer essa profissão. Confira. Eu comecei, eu não falei nada para o meu irmão, tinha o meu irmão que era barbeiro, né? E ele não sabia nada que eu estava querendo aprender, né? Por causa da situação financeira, eu trabalhava na Fetelux, peguei e fui, todo sábado eu ia olhar ele cortar cabelo, né? Mas não falei nada. E eu ia olhar ele cortar cabelo. E daí quando fui indo, daí eu me encorajei, não tinha dinheiro para cortar o cabelo dos dois piazinhos meu. Peguei e comecei a olhar ele, todo sábado eu ia ele cortar cabelo lá, aí me arrisquei. Peguei uma tesourinha feia com a lima lá e cortei bem tupetinho o cabelo dos dois piazinhos, né? Aí cheguei e falei pra ele, disse assim, então pelo jeito acho que vamos ter mais um barbeiro, né? Aí ele olhou pra mim, eu tava com a barba assim, um jeito meio grande, né? Que eu fazia a barba uma vez por semana. Ele disse, mas você já cortou uma barba? Não, eu disse assim, né? Ele disse, mas tem que fazer a tua. Aí eu não tenho navalha, eu nunca tinha pegado navalha. Ele disse assim, não, tá aqui, mas como é que abre? Ele disse, tá aqui assim, ele falou, né? Aí peguei o tigelinho, escumei, fiz tudo, a barba direitinho, que tempo eu tinha bigode, frisei o bigode bem direitinho. Quando chegou nessa parte do queixo, ele fez assim, ai que taio! Tinha dois caras assim, deram um risado, estavam esperando também, que ele era barbeiro, né, cortar cabelo. Aí entreguei, ele disse para os caras, temos mais um barbeiro aqui na cidade dele, né. Aí fiz uma plaquinha, daí quando eu já tinha cortado uns pares de cabelo, fiz uma plaquinha e pus um lampião Aladim de noite, luz, porque não tinha luz lá, né. Meu Deus, eu fiz uma plaquinha de madeira assim, com escrito de carvão, barbeiro, na plaquinha, né? Mas não ia ninguém de noite, meu Deus do céu. Então eu cortava algum cabelo desses dos rapazes, mas eu avisava eles, né? Desse que trabalhava comigo lá, né? Eu cortava o cabelo, não cobrava, ainda dava almoço pra ele, viu? Nessa quadra vai fazer 45 anos. O Sr. Lori conta diversas histórias curiosas que aconteceram ao longo dos anos como barbeiro. Comecei a profissão nos anos 50, né? Mas quando comecei a trabalhar profissionalmente, nos 56. De lá até hoje, parei um mês mais ou menos de férias, a única vez. Depois, senão, toda a vida trabalhando. Aqui no Posto Cônsul faz 34 anos que estou trabalhando. Comecei em Chupinzinho em 56 com 22 anos. Aos sábados e domingo, trabalhando na profissão. Comecei em 57, de empregado, sem carteira registrada. O barbeiro Ivo lembra-se do apuro que passou quando teve que atender um senhor alcoolizado. O Natal de 58, eles passa minha barba, barbeiro. Era meia-noite e pouco, eu estava escutando a missa do galo. Aí diz ele assim, faça? Eu digo, não faço porque você está acompanhado. Ele olhava para um lado, olhava para outro. Disse, como que eu estou acompanhado? Não, você está bêbado, rapaz, não faço. Não, faça. Ele tinha costeleta aqui assim, embaixo. Aí quando ele fiz a espuma ali, quando botei a navalha assim, ele sentou na cadeira, mas olha, pegou a navalha assim, cortei. Mas mão liviana, né? Aí disse, não tem problema, barbeiro. Se eu morresse, eu não ia te condenar. Depois meu esposo está morto, não é que você ia me condenar, né? A família Martinelli, que há anos trabalha nesse ramo, conta um pouco de como surgiu a profissão do barbeiro na vida deles. Comecei a trabalhar vai fazer 25 anos. 25 anos de profissão. Comecei com 13 anos. 13 anos de idade. Comecei com meu pai. Meu pai começou com o salão em São José
em 1968 e ensinou os 3 filhos a trabalhar. E estamos aí, acostumamos com a profissão e viciamos e estamos trabalhando até hoje. Ele começou por vontade própria. Uma cidadezinha do interior, em Santa Catarina. Foi com uma pessoa de idade lá que ele pediu que ensinasse e aprendeu a profissão lá e veio para cá trabalhar. Ele trabalhou em Curitiba há alguns anos e daí veio para São José em 68, onde ele montou o salão aqui na região. E está até hoje, ele se aposentou e ficou os filhos. Onde temos 3 salões, cada um tem o seu e estamos até hoje. São José dos Pinhais também contou com 2 barbeiros bastante reconhecidos e que deixaram um legado de extrema importância para suas famílias. Eles eram chamados de Zé Barbeiro e Que Se Vira. Meu nome é José Ciro Costa de Assunção, filho do barbeiro Zé Barbeiro, mais conhecido como Zé Barbeiro, aqui da Rua 15, nascido em 1932, na cidade de Joinville. E em 1935 ele mudou com a sua família para Jaraguá do Sul, ficando lá até 1944. Em 1944 ele veio para a cidade de Curitiba, mais especificamente onde hoje é o bairro Portão, e trabalhou lá dos 12 anos até os 14 anos numa empresa madeireira, americana, se não me engano, e lá conheceu um parente de um colega seu de trabalho, o qual ensinou a ele despertou nele a vontade de aprender a profissão, o ofício de barbeiro. E ficou 2 anos lá aprendendo o ofício de barbeiro. Inclusive ele contava sempre para a gente uma história de que para ele ter habilidade e tal, ele esperava o pessoal, as crianças mais especificamente que saíam do colégio, e oferecia para eles corte de cabelo de graça para ele poder pegar um pouco mais de destreza, de habilidade, né? E ele trabalhou durante 2 anos. Aos 16 anos ele veio sozinho para São José dos Pinhais e instalou-se aqui na Rua 15, numa barbearia, na Rua 15, ao lado aqui, onde hoje é o museu, antiga prefeitura de São José dos Pinhais. E em 1957, entre 57 e 58, ele mudou-se para a Rua 15 de Novembro, em frente onde hoje é o Banco do Brasil, ali na Rua 15 de Novembro, número 1881. E ficou ali durante todo o resto da sua vida, ali, de profissão de barbeiro, até 1985. Apesar da profissão que eu exerço hoje ser completamente diferente, mas o que ele passou para a gente foi a parte de caráter, de personalidade, né? De fazer bem feito, não importa qual fosse o trabalho, mas fazer bem feito, você se dedicar àquilo que você estava fazendo, né? O que eu me lembro do meu pai são os conselhos deles sempre nessa linha de raciocínio, assim, né? Não importa o que a gente estivesse fazendo, mas fizesse as coisas dessa forma, né? Com bastante dedicação. Me chamo Lourdes Clotilde Domborowski, sou conhecida como Lourdinha, tenho um centro de beleza, sou filha de João Domborowski, o famoso barbeiro que se vira, Juraci Domborowski, os 2 já falecidos. Somos em 7 irmãos, 6 mulheres e 1 homem, e meu pai adotou mais 3 filhos. Viemos de uma vida voltada para a beleza. Meu pai, muito jovem, ele foi aprender a cortar cabelo. Na década de 50, ele abriu seu salão, primeiro salão em Canoinhas, depois abriu outro em Rio Negro. Mais tarde, viemos residir em São José dos Pinhais, onde a nossa primeira residência foi aqui bem perto do centro, e ele alocou uma sala na Rua 15 de Novembro. O primeiro salão dele foi perto da Igreja Matriz. Isso também já na década de 60. E depois veio na Rua 15 também, em frente à fábrica do Senegalha. O João Domborowski era uma pessoa extremamente popular, muito querido pelas pessoas. Ele costumava chamar os amigos de compadre, as pessoas se reuniam no salão dele para conversar e frequentavam, fazendo
corte de cabelo, a barba, e eu era muita companheira dele. E ele, assim, recebia a gente muito bem no trabalho dele, onde ele apresentava, essa é minha filha, né? Aquela coisa gostosa de um pai muito amoroso, muito afetivo. Ele tinha carro de alto-falante, ele fazia barulho na cidade, então essa coisa de amizade, de ser conhecido, onde eles apelidaram ele de barbeiro que se vira, porque ele fazia de tudo um pouco. Meu pai também era bastante aventureiro e ele teve a ideia e o desejo de ir na inauguração de Brasília. E aí ele era ciclista, né? Ele gostava de andar de bicicleta e se preparou para ir a Brasília de bicicleta no dia da inauguração. Isso para a família foi um choque muito grande. Minha mãe, né, nós somos em 7 filhos, minha mãe se preocupou muito com essa viagem, ele só com a roupa do corpo e uma malinha de roupa, e ele mesmo assim ele foi pedindo auxílio nas prefeituras onde ele passava, e ele foi muito incentivado até pela prefeitura de São José dos Pinhais, e ele fez essa viagem, chegou lá no dia da inauguração, até tem no museu, tem a história dele, tem o documentário dessa viagem dele a Brasília, de bicicleta. Aí o Juscelino Kubitschek, veja como meu pai foi assim arrojado. Ele chegou até o Juscelino, o presidente da República, e ele presenteou meu pai para voltar de avião.